Oi, tudo bem com você? Excelente sexta-feira, dia 23 de setembro, perdão. Agosto, perdão, estou adiantado aqui. Bom, você sabe que as eleições da Venezuela foram o que aconteceram, tentando a oposição com a dona Corina Machado, Maria Corina Machado, mostrar que, que a oposição venceu, mas, infelizmente, o TSE local, né, naquele país é completamente do lado do Maduro. Então, você já pensou o que aconteceu? Eles declararam que Maduro é o vencedor. E caso não admita, tem de repreender, prender fatos. Vão colocar na cadeia mesmo aí. Esquece que existe, vou ficar aqui na presidência, vou ser preso. Porque você está atacando a democracia. É assim que é a narrativa daquele país. Quem é amigo, companheiro do Molusco, ladrão, picareta e outras coisas. Eu vou pegar aqui a reportagem aqui da Revista Oeste, então preste atenção, pode comentar bastante, compartilhe muito, dê um like para ajudar e se inscreva aqui nesse único canal, põe o sininho da notificação ativada para não perder os próximos vídeos. Caso você deseje ajudar o canal, através da chave Pix Adriano, jornalismo.com, você estará ajudando com qualquer quantia. Beleza? Vamos assistir a reportagem aqui da rádio. Não, rádio não. Revista Oeste. Conteúdo aí. Bora lá. Na Venezuela, o ditador Nicolás Maduro já prendeu mais de 1.500 pessoas críticas do regime chavista. Desde o início dos protestos contra a reeleição de Maduro no fim de julho, líderes opositores, ativistas de direitos humanos, jornalistas, advogados e militares que se rebelaram contra a ditadura foram presos. O paradeiro e o estado de saúde da maioria dos perseguidos pela repressão política de Maduro é desconhecido pelas famílias. Além disso, pelo menos 27 pessoas morreram em episódios de violência ligados aos protestos, depois do Conselho Nacional Eleitoral, comandado pelo regime chavista, anunciar a reeleição de Maduro. Calde, enquanto eu trago aqui a notícia, a gente está exibindo aí algumas imagens da violência dos protestos que ocorrem na Venezuela desde as eleições aí do último dia 28 de julho. A gente não pode esquecer o que está acontecendo aqui na nossa vizinha já. A ditadura de Nicolás Maduro prendeu aí mais de 1.500 pessoas e, segundo algumas ONGs que atuam na região, são mais de 27 pessoas mortas desde o último dia 28. E o Tribunal Supremo da Venezuela, ou seja, o STF da Venezuela, declarou Maduro formalmente vencedor há poucas horas atrás, proibindo a divulgação das atas das eleições. Pior, se alguém contestar esta decisão que consagrou Maduro, declarou Maduro vencedor, será declarado incandidatável, não poderá se candidatar nas próximas eleições. Ou seja, quem decidiu que Maduro pode continuar governando é o Tribunal, a Corte Suprema da Venezuela, e quem falar alguma coisa contra não vai poder se candidatar. E proibiu também que as atas sejam publicadas, ou seja, é uma história que me relembra um caso de um país parecido, Piotr? Assim, obviamente, é um país que ninguém nunca ouviu falar, algum país onde a Corte Suprema impõe o sigilo, impõe o secretário qualquer tipo de informação que possa ter algum tipo de contestação nas eleições, que decreta que quem falar alguma coisa contra as eleições será considerado não candidatável nas eleições seguintes. Enfim, infelizmente é uma história que tem um certo déjà vu para nós aqui no Brasil. Mas a coisa mais grave é que não uma só palavra de indignação, de condenação veio do Palácio do Planalto. Não uma só palavra dizendo que isso tudo é um absurdo, que a Venezuela é sim uma ditadura, que as eleições foram ilegais, foram fraudadas e que o Brasil não reconhece esse resultado. Lembrando que até poucos dias atrás o governo Lula estava num silêncio ensurdecedor, somente após forte pressão
da parte da opinião pública e da gente também. Lula decidiu dizer que algo errado está acontecendo na Venezuela e que Maduro deve explicações, mas no dia seguinte das eleições da Venezuela, o PT soltou uma nota infame dizendo que as eleições da Venezuela foram legítimas e que Maduro era um democrata, né, um grande líder democrata da América Latina. Ou seja, evidentemente tem algum problema entre Lula e seu partido, ou seja, ou o partido espere Lula por evidente falta de alinhamento com as diretrizes da liderança, ou Lula sai do PT, porque não é possível ficar dentro de um partido que considera Maduro um democrata, enquanto você diz que tem algum problema dentro da Venezuela. Ou seja, um caos total, mas é ótimo, infelizmente, que a Venezuela esteja nessa situação para nós aqui no Brasil, porque temos um exemplo daquilo que poderíamos nos tornar caso o Brasil perca a bússola, né, e que o Brasil a gente tolere abusos como aqueles que a gente está vendo hoje acontecendo lá fora e aqui dentro também. Só para constar que o Maduro tem se inspirado na solução do STF, do TSE e do governo brasileiro para justificar as ações dele lá. Trazer agora, Piotr, vamos lá. Nessa quinta-feira, a Suprema Corte venezuelana validou a vitória de Nicolás Maduro nas eleições do último dia 28 de julho. Sem apresentar as atas eleitorais, o tribunal ligado ao chavismo confirmou os resultados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral e determinou que os comprovantes ficarão sob custódia da sala eleitoral. Se decide que toda material electoral consignada por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos queda en resguardo de esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031, así se decide. Bom, e para argumentar que tem competência para decidir sobre o assunto, o Supremo venezuelano deu alguns exemplos de outras cortes internacionais, entre elas o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro. Otras naciones en el ejercicio soberano de su jurisdicción han emitido pronunciamientos sobre las controversias surgidas en eventos electorales. Ocurrió en el último proceso de elección presidencial realizado en la República Federativa de Brasil el 30 de octubre del 2022, en cuyo desarrollo se presentaron denuncias referidas a un supuesto fraude electoral que ameritaron la intervención del Tribunal Superior Electoral del referido país, como máxima autoridad en materia contenciosa electoral, el cual tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social, derrotando las intenciones de provocar una crisis en dicho país. Bom, Consta, tá aí. Então, o Supremo da Venezuela ratificou, confirmou a eleição de Nicolás Maduro do último dia 28, não apresentou as atas eleitorais, nem vai apresentar, algo que o presidente Lula está há um mês quase pedindo, solicitando, e tem mais ainda. O Supremo disse que vai ficar com os comprovantes sob custódia numa sala eleitoral. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Vai guardar 7 chaves num bunker, então, o resultado das eleições do último dia 28. Pois é, então, recapitulando, só para ver se eu entendi, o Nicolás Maduro perseguiu opositores, controlou o processo eleitoral, controla o Supremo Tribunal Federal deles, perseguiu protestantes, manifestantes e fez prisões em massa, né, com condenações coletivas, ameaçando a turma de pegar 15, 20 anos por protestar contra a democracia. Alegou que houve uma tentativa de golpe de fora, né, contra ele e tudo mais. Tratou tudo sob sigilo, não há nenhuma transparência, então, dos tais boletins, do processo eleitoral em si, e quem questionar é que é o criminoso. Olha, tá difícil realmente entender a diferença. O Lula chama isso de, não uma ditadura, mas
um regime desagradável. Então, pelo menos, a gente pode dizer que o Brasil vive um regime desagradável e que é o próprio Maduro quem está tirando umas aulinhas com o Alexandre de Moraes. Mas eu descobri, Paula, que há uma diferença. Porque contando assim, ninguém vê a diferença. Não vou nem dizer do cabelo, né? Tudo bem, tem um corte de cabelo diferente, até porque o outro não tem cabelo, mas eu descobri a diferença. O Maduro está tão à vontade na situação lá, até porque não teve vaza-toga, né? Que ele está dançando, ele faz dancinha com pessoas influentes. O máximo que o STF brasileiro faz é convidar o Felipe Neto para um bate-papo, né? O Xande eu não vi dançando ainda, mas é a única diferença que eu encontrei. Essa aí, o Maduro é pop, ele é um popstar. O Xande não chega tanto. Gente, já que o Costa lembrou desse vídeo aí que a gente está exibindo, o regime venezuelano publicou um desenho animado no qual o ditador Maduro, de um super-herói que exorciza Elon Musk. No episódio, Maduro envia o dono do X, Elon Musk, para Marte com o peteleco de Deus. É isso mesmo, produção? Vamos exibir aí na tela. Fiquei curiosa também para ver a imagem do desenho animado aí, Piotr. Tá aí, então, Musk, agora Nicolás Maduro com uma Bíblia e um crucifixo nas mãos. E esse seria o dono do X. E aí, com o peteleco, Maduro envia, então, o dono do X para Marte. Tá aí, então. Então, vamos lá, por partes. E ele vira um super-herói também aí, ó, no final do desenho. Ele usou o que ali na imagem? Ali ele está com o crucifixo e a Bíblia. Final dos anos 70, dos anos 80, o cinema americano produzia sempre essa visão de republiquetas, até um pouco mais, talvez. Depois começou a diminuir, justamente porque ali estava um exagero, obviamente. O Maduro vai lá e confirma tudo isso. Agora, a gente já viu um presidente de um outro país, um pouquinho abaixo da linha do Equador, também reclamar do Elon Musk, né? Aliás, uma Suprema Corte também já reclamou do Elon Musk, essas coisas todas, né? É interessante, né? Como o Elon Musk incomoda essas pessoas todas. Agora, vamos lá. Ele acha que vai convencer quem, além dos convertidos à seita dele, de que ele é o bonzinho e o Elon Musk é o problema? As pessoas estão passando fome aonde? Não ao redor do Elon Musk, ao redor de Nicolás Maduro. As pessoas estão desesperadas por liberdade aonde? Na Venezuela, no Brasil. As pessoas estão clamando a Constituição real, a de verdade aqui no Brasil. Aqui, não é nos Estados Unidos, não é nas empresas do Elon Musk. Enfim, essa coisa caricata é tão ridícula, mas é tão ridícula que perde até a graça, porque às vezes é só um pouco ridículo, você ri, mas isso é tão ridículo, né? Mas enfim, um sujeito que ele não usou nem o tempo para fazer, né? Para fazer documentos eleitorais, as atas eleitorais falsas, né? Ele simplesmente vai guardar as verdadeiras que mostram a derrota dele e vai guardar e ninguém vai poder ter acesso. É grotesco. O Nicolás Maduro não é só um ditador, ele é um ditador grotesco. Este que o Lula não consegue chamar de ditador e tampouco a Venezuela de ditadura. O que é então a opinião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Que, olha só que absurdo, durante a eleição, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, talvez levado por alguma outra coisa, falou, não, mas com o Lula dá para conversar, é democracia. Aliás, muita gente achou que o Lula também seria democracia. Claro que essas pessoas hoje estão arrependidas. É o mínimo, né? Isso aí. Então, você entendeu como o jornalismo da revista Oeste falou, beleza? Eu vou indo aqui, apenas peço que você se inscreva, coloque o sininho da notificação ativada, compartilhe, comente, deixe um like bacana para nos ajudar e também peço que nos ajude com qualquer valor que seja através da chave pixadriano@com, aí ajuda a gente a melhorar o canal. Beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.